Efésios capítulo número 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o verso de número 1 até o verso número 11. Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, ou nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Só até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, eu quero pedir graça sobre a minha vida agora, mais uma vez, para que eu consiga mais uma vez ministrar a sua palavra. Porque o que seria de mim sem a tua graça? Humildemente, publicamente, eu confesso a minha total dependência de ti, Espírito Santo. Eu peço a tua unção sobre a minha vida para que a tua igreja seja edificada, fortalecida pelo poder da tua palavra. Faz em nós a tua obra, ó Espírito Santo. Essa igreja te ama, Espírito Santo. Essa igreja também ama a sua palavra. Nós estamos aqui porque nós amamos a tua palavra, e a tua palavra tem um poder extraordinário em nossas vidas, e nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Faz tudo que for necessário fazer hoje em nossas vidas por meio da tua palavra. Fala com a gente, Espírito Santo. Não permita que uma pessoa sequer saia daqui nessa noite sem antes ter ouvido a tua voz. Eu repreendo agora todos os espíritos maus que impedem pessoas entenderem com riqueza de detalhes aquilo que o Senhor quer falar com elas. Cerca esse ambiente com a muralha de fogo. Eu peço que somente os teus anjos, os teus espíritos ministradores estejam aqui neste ambiente. Somente eles têm permissão para estar aqui. Enche esse ambiente com a tua presença. Manifesta a tua glória neste lugar. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Hoje eu quero falar sobre confrontando as obras das trevas. Confrontando as obras das trevas. O texto que nós lemos, no versículo 11, o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja em Éfeso.
e ele de forma bastante enfática, bastante contundente, bastante clara, ele diz assim para a igreja, que está em Éfeso: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. O que são essas obras infrutuosas das trevas? Para a gente começar a entender aqui essa palavra. Que o texto está dizendo que não, bota na versão Ara, não vos associeis, ou não sejam cúmplices das obras infrutuosas das trevas. O que são essas obras infrutuosas das trevas que eu e você não pode ser cúmplice? O que são essas obras? Então, vou tentar simplificar ao máximo aqui, sem perder a essência. É isso aqui. As obras infrutuosas das trevas, ou infrutíferas das trevas, é tudo aquilo que Deus reprova. Pronto. Observe que eu tento, né, pastor Rodolfo, né, simplificar ao máximo para entender. O que são essas obras das trevas? Pronto. É tudo aquilo que Deus reprova. Tudo que Deus reprova. Então, se Deus reprova, não sou eu que vou aprovar. Estou certo, fofinho? Pronto. Se Deus reprova, não sou eu que vou aprovar. Pronto. Simples assim. Não, irmão, se você guardar só essa frase aqui, olha, deixar isso claro no seu coração. Se Deus reprova, não sou eu que vou aprovar. Pronto. Então, essas obras infrutuosas das trevas é isso. É tudo que Deus reprova. Segundo, para você entender aqui melhor, tá? Eu tenho que simplificar a palavra para você entender. Porque de nada adianta eu pregar aqui difícil, bonito, e tu não entender nada, não é? Né? Eu prefiro pregar, sabe? O beabá e tu entende tudo direitinho, essa palavra entra no seu coração e muda a sua vida, pronto. Estou certo ou errado, gente? Amém? Pronto. Então vamos lá. Segunda coisa, olha para cá. O que são essas obras infrutíferas das trevas? Segundo lugar, é tudo aquilo que trará danos a você ou às pessoas que estiverem perto de você. Pronto. Porque tudo que Deus reprova, na verdade, é porque Ele te ama. Ele me ama. E como um pai amoroso que Deus é, quando vê que seus filhos podem, né, sofrer algum tipo de dano, ele fala: ô filho, não, isso não. Isso não. Faz isso não, que você vai se dar mal. E eu não quero que você se dê mal, porque eu te amo, filho. Eu te amo. E todo pai que ama o filho, orienta, corrige, exorta. Olha, não faça isso, porque isso vai trazer muitos danos para a sua vida. Então, essas obras infrutuosas das trevas é tudo aquilo que trará danos a você ou às pessoas que estiverem perto de você. Pronto, agora ficou fácil. Dito isso, a gente começa a entender que todos os nãos de Deus têm uma finalidade protetiva. Todas as vezes que Deus te disser um não, esse não é para te privar, esse não é para te proteger. Até aqui alguém entende para dizer amém? Pronto. Então o não de Deus é para mim, é para te proteger. É por isso que quando a gente vai lá observar, né, os 10 mandamentos, escuta aqui, gente, eu estou tentando ao máximo facilitar o seu entendimento da palavra. Porque às vezes você lê sozinho em casa e você não entende. Então você vem para o culto da palavra para você entender a palavra. Isso é bom para você, sabe? Porque quando a palavra de Deus entra aqui na nossa mente, meu amigo, modifica a nossa vida. E para melhor. Sair para melhor.
É só você observar. Pergunta a qualquer pessoa que está participando aqui do escudo da palavra, do culto de celebração, se a vida é melhor ou não melhora. Melhora. Melhora sim, melhora sim. Então, olha alguns nãos que Deus dá. Não matarás. Aí, o Senhor diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão comete homicídio. Ódio, na Bíblia, é um tipo de homicídio. Sabe? Todo aquele que odeia o seu irmão comete homicídio. Aí, olha, alguns anos depois, olha, milhares de anos depois, vem a medicina explicando, olha, os tumores sólidos estão associados, olha, a mágoa, ódio, ressentimento, ausência de perdão. Mas Deus já está falando isso lá há muito tempo. Ó, o quanto que essa coisa ruim que as pessoas nutrem do coração traz dano para ela. Não adulterarás. Aí Jesus disse assim, ó, qualquer que olhar para uma mulher com olhar impuro, né? Ou a mulher que olha para um homem com olhar impuro, no seu coração, olha, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Então assim, olha, o seu corpo não pode ser um instrumento do pecado alheio. Né? Então, você, nem quem está perto de você, vai para não sofrer danos com esse negócio. Aí, 3, não furtarás. Deixa eu correr aqui, tem muita coisa para me falar hoje aqui. Não dirás falso testemunho com o teu próximo. Olha, cuidado com a mentira. Observa a vida de uma pessoa mentirosa. Como é, vê qual o desfecho dessa pessoa. Vê se a mentira é coisa boa. Mas a palavra de Deus já está dizendo há muito tempo. Não mente, não mente, não mente. Porque ninguém gosta de ser enrolado. Ninguém gosta. Você vai gostar de andar com uma pessoa que anda mentindo para você o tempo todo? Você não gosta. Não. Está aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo. Nem a mulher do teu próximo. Nem o servo do teu próximo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Gente, naquela época o pessoal tinha boi, tinha jumento, tá? Hoje, nem o seu carro. Nem a sua bike. Nem a sua moto. Para facilitar. Vamos tentar aparecer aqui, tá bom? Então, cada um dos nãos de Deus é para te proteger. Pronto. E todas as vezes que você faz o que Deus diz para você não fazer, aí você está transgredindo a lei. Aí você está pecando. Eu já falei aqui algumas vezes que o pecado é destrutivo para aquele que peca. E também para a família daquele que peca. É terrível esse negócio. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá para os irmãos em Éfeso, ele diz assim, ó, entre vocês, na versão NVI, filhos, bota aí no painel, Efésios 5:3, assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Não deve haver prostituição. Nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Paulo está dizendo aqui, olha rapaz, tem alguns comportamentos que são extremamente deletérios para a sua própria vida. Aí continua, porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria.
A vida de quem, olha, pratica essas coisas, não terá nem paz, nem justiça, nem alegria. Acabou. Acabou. Pode ter ali um momentinho curto, sabe? Porque o pecado é como uma isca que o peixe come. O peixe vê aquilo ali, parece que é atrativo. Quando ele morde, ele toma uma ferrada e perde a vida. O pecado é isso. É atrativo. Parece que é gostoso. Mas quando ele come, na hora ele sente. Ferrou. O próximo passo é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa perde a paz, perde a sua alegria, sabe, perde o seu propósito de vida, a pessoa fica desorientada na vida. Isso aqui. E começa a vir uma série de prejuízos sucessivos na vida dessa pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: fazei morrer. Colossenses 3, do 5 ao 9, na versão Ara. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E de novo ele cita: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é isso? Deus está dizendo: não faça. Aí o filho da desobediência vai falar e faz. Aí dá problema. Aí continua. E continua assim, ó para cá. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: de ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. E a gente precisa entender, queridos, que, olha, a Bíblia diz que nos últimos dias, e Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, vê se não é exatamente isso que está acontecendo. Olha, está escrito: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si. Ó, sem domínio de si. Cruéis, sem amor para com os bons. É assim, não é, gente, isso aqui? É assim que está vindo a nossa sociedade hoje. Aqui, ó, traidores. Aqui são os homens dos últimos dias, tá? Os homens que estão mergulhados, sabe, na prática das obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas. Aqui, ó, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Agora, olha o que Paulo diz para Timóteo: afasta-te também destes. Pronto. Afasta-te destes também. Aqui a orientação na palavra. Por quê? Eu vou te mostrar aqui, sabe, algumas razões por que você deve se afastar. Mas a primeira razão é essa, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a primeira razão do porquê você deve se afastar é essa. Para você não se corromper, a primeira razão é essa.
Tá? Então se afaste. Deixe que pratique essas coisas aqui. Se afaste. A segunda razão é porque se você quiser ser bem-aventurado, bem-sucedido, vai ter que se afastar, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, bem-aventurado, Salmo 1, primeiro. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Só que isso aqui, gente, é não ser cúmplice, é não ser conivente, é não compactuar com o erro de ninguém. Eu sei que é um pouco desconfortável isso. Só que é uma maneira de você se proteger. É uma maneira de você reprovar. É uma maneira de você não ser cúmplice. Lembre-se que todas as vezes que a palavra disser não, é para te proteger. Então, quando o texto diz, não seja cúmplice, é isso. Ser cúmplice, sabe o que é? É isso aqui. É participar direto ou indiretamente do pecado dos outros. Não, amigão. Se você quiser fazer suas coisas erradas, faça você sozinho. Nem me chame. Olha, irmão, pode acontecer, sabe, que eu quero te chamar uma vez. Mas quando eu perceber que você se posiciona, sabe, eu não faço parte de coisa errada, olha, da segunda vez ele não chama mais. E se chamar a segunda vez, e você for um pouco mais firme, terceira vez não chama mais. Porque a palavra diz assim, sujeitar depois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O diabo também veio até Jesus para induzi-lo ao erro. E o Senhor Jesus foi firme. Combateu com a palavra. Não vou fazer isso porque a palavra diz que eu não posso fazer isso. E se Deus diz que eu não posso fazer isso, é porque meu Pai me ama e quer o meu bem, Ele quer me proteger. Não vou fazer parte desse negócio não. Acabou. Então não seja cúmplice das obras infrutuosas das trevas. E ser cúmplice é apoiar, ou então encobrir, sabe? Você viu? Rapaz, olha, eu não quero me meter com isso não, sabe? Você viu? Rapaz, olha, eu prefiro me omitir diante desse erro. Tem gente que faz isso. Impressionante. Só que como filho da luz, Deus está te chamando para você condenar, repudiar, reprovar toda atitude que Deus condena, toda atitude que desagrada a Deus, mesmo que você não pratique. Mas se chegar perto de você, no seu raio de ação, no seu campo de visão, você reprova. Acabou. Eu não serei cúmplice, eu não vou me associar, nem direta, nem indiretamente do erro, nem do pecado dos outros. É isso aqui. Alguém me entende? Pois é, amém, irmão? Pastor, e por que eu não posso ser cúmplice? Vou te falar. Primeiro, se você for cúmplice, você se associa, você se corrompe. Daqui a pouco, coisas que você julgava e você não aceitava, você começa a pensar assim, mas o que é que tem? Mas ele faz e está se dando bem, então não deve ser tão errado não. Ei, só que existe, sabe o quê? Entre a prática do erro e o juízo de Deus, um tempo, que é o tempo que Deus dá à pessoa para ver se ela se arrepende. Porque se todas as vezes que a gente errasse, viesse o juízo de Deus de forma imediata, não tinha ninguém aqui, gente. Não tinha ninguém aqui hoje, nessa noite.
todos nós já teríamos sido fulminados pelo juízo de Deus. Então, entre o erro, olha, e a manifestação da ira de Deus, punindo o erro, existe um tempo. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você só está aqui nessa noite por causa da misericórdia do Senhor. Não, eu vou repetir mais uma vez isso, porque você poderia, no mínimo, ser grato a Deus por isso. Você só está aqui por causa da graça e misericórdia do Senhor. Quantos pode segurar sua mão direita aos céus assim, reconhecendo que alguma vez você já errou, mas por causa da misericórdia dele, ele poupou a sua vida e te trouxe aqui para você mais uma vez ouvir a palavra, se corrigir, se consertar, ou então reafirmar no seu coração o desejo: eu não vou mais fazer aquilo que Deus reprova, eu não farei o que Deus reprova, eu não farei o que Deus reprova. Você pode louvar a Deus pela misericórdia da sua vida? Nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Porque se não fosse tua misericórdia, já teríamos sido consumidos. Agora escuta uma coisa. Por que que nós não podemos ser cúmplices, gente? Sabe por quê? Eu te mostro na Bíblia aqui, ó. Todos aqueles que foram cúmplices ou que se associaram, quando veio o juízo, foi junto. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Quando veio o juízo, quem fazia parte, olha, daquele pacote, daquela maracutaia. Eu sou baiano, vamos fazer. Baiano faz essas coisas assim, né? Maracutaia. Maracutaia é o quê? Eu nem sei. Coisa errada, pronto. É que fugiu da cabeça aqui agora. Quem fazia parte daquela coisa errada lá, sabe? Daquele ajuntamento do erro. Ei, quando veio o juízo, foi junto. Assim. Então, ei, eu vou me afastar de gente que faz coisa errada. A palavra é essa aqui. Olha, é meu amigo. Opa, começou a fazer coisa errada, amigo, escute. Ou você se conserta, ou então não ando mais com você. Não vou andar com você. Não, eu não vou andar com você, amigo. Sabe por quê? Porque na hora, sabe, do juízo, vai sobrar eu e você. Eu te mostro na Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz a palavra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, a ira de Deus vem sobre todos aqueles sobre toda impiedade e injustiça dos homens, plural, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí o versículo 32, deixa eu ler do 29 ao 32, mais uma vez. Olha, o que a palavra diz: estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Está na versão ARC, filho. ARC. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. Então veja só, olha, então, se eu me associo com gente que faz coisa errada, sabe, eu sou cúmplice dessa pessoa que faz coisa errada, quando vem o juiz de Deus, virá também sobre mim, que eu estou sendo conivente, estou consentindo, estou sendo cúmplice. Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Atos capítulo 5. Vamos para a palavra. Atos capítulo 5.
Atos, capítulo número 5. Olha que diz a palavra. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Sabendo-o sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que planejaste isto em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Versículo 6. Levantando-se os homens, cobriram o morto e, levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Sabe o que aconteceu aqui, gente? Ananias e Safira, olha, a gente fez um voto a Deus que a gente ia vender essa propriedade. Exemplo, e a gente ia dar aqui, e como a gente foi bem sucedido nessa venda, a gente fez um voto, sabe, Deus nos abençoou com essa venda. A gente faz assim, olha, a gente vendeu por 1 milhão, e o voto que a gente fez foi que a gente ia doar 50%, 500 mil a gente ia doar. Quando eles venderam, que viram um montante, eu falei: não. Tá doido? Não. Aí a avareza brotou. Não. Eu vou levar lá para o apóstolo 100 mil. Estou falando aqui em termos para você entender. Vou levar aqui 100 mil. Ô, mulher, escuta uma coisa. A mesma coisa que eu falar, tu fala também, tá bom? Para a gente não entrar em discordância. Escute só. Quando o apóstolo perguntar, você fala que a gente acordou aqui agora. Tá bom? Tá bom. Então, eles concordaram com a mentira. Escuta aqui, irmão. Eles concordaram com a mentira. Então, olha, a gente vai junto, concordar com a mentira, tá bom? Aí vai Ananias na frente. Aí o Espírito Santo fala assim: ele está mentindo. Você me deu por quanto a propriedade, Ananias? Tanto. E por que você reteve parte do valor, Ananias? Por que você permitiu o diabo encher o teu coração, Ananias? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Aí estão os que vão levar o teu corpo. Caiu morto. 3 horas depois entra a mulher, que tinha, olha, feito o acordo de mentir também, sabe? Ela foi conivente com a mentira do marido. Alguém entendeu isso aqui? Ela foi conivente com a mentira do marido. Ah, pastor, mas é uma só carne. Não tem gente que justifica mentir assim? Pastor, mas é uma só carne, pastor. Não, você está doido? Vou discordar do meu marido? Eu vou entrar em atrito com meu marido. Não. Eu preciso concordar até com a mentira dele. Ah, é? Tá bom. Quando vir o juiz de Deus, vem para tu e vem para ele. É assim que funciona. Aí a Bíblia diz, olha, que a mulher de Ananias, que tinha entrado em acordo de mentir, que foi cúmplice do erro, morre também. Caiu sob o juízo, a ira de Deus. Quer ver outro exemplo? Vou te dar aqui agora. Números capítulo 16. Vou te mostrar aqui agora. São exemplos bíblicos para a gente abrir os olhos, gente. Capítulo 16 de Números, diz assim a palavra. Aqui é um caso de Coré, Datã e Abirão, né? Capítulo 16, filho, de Números. Coré é filho de Gizar,
filho de Cote, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e encheram-se de presunção, e se levantaram contra Moisés, com 250 homens. Quantos homens, gente? 250 homens. Olha, vai Coré, aí Coré chama Datã, chama também Abirão, e junto com eles, mais 250 homens. Presta atenção aqui. E todos eles, olha, eram cúmplices de um erro. Todos eles eram cúmplices de um pecado. Eles se associaram. Sabe? Eles entraram em acordo para praticar a injustiça. Agora veja. Eles estão aqui, na verdade, se rebelando contra Moisés. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião, né, como diz lá 1 Samuel capítulo 15, 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então eles se rebelaram contra Moisés, se levantaram contra Moisés. Agora veja o que acontece, gente. Veja o que acontece. A Bíblia diz que Moisés mandou chamar esses 3 cidadãos aqui. E eles falaram assim: não subiremos. Moisés chamou mais uma vez e disse: não subiremos. Aí versículo 15 de capítulo 16 de Números, gente. Então assim, aí Moisés disse assim: Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Não tomei deles nem um jumento, nem fiz sequer mal algum deles. Disse Moisés a Coré: tu e todos os teus seguidores ponde-vos perante o Senhor, tu e eles também Arão. Aí Moisés chama todos eles para a prova dos 9. Ao versículo 19, estou adiantando para o tempo. Quando Coré ajuntou contra eles toda a comunidade à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão, versículo 21, apartai-vos do meio deles, do meio dessa congregação, e os consumirei como num só momento. Eles, porém, se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem e tu te indignarás tanto contra toda a comunidade? Quer dizer, por causa do pecado desses homens, todo mundo aqui vai sofrer. Olha o que Deus fala, gente. Presta atenção. Versículo número 23. Disse o Senhor a Moisés: dize a toda esta comunidade: levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após eles foram as autoridades de Israel, e disse à comunidade: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Olha o que Moisés está dizendo. Esses caras aí estão em pecado. Se afasta deles, para que vocês não pereçam por causa do pecado deles. Se afasta deles. Olha para cá. Vou continuar o texto. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que não procedem do meu coração. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha o que Moisés está dizendo: se esses caras morrerem de morte natural, Deus não me enviou. Pronto. Agora, olha o que acontece. Se, porém, o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Agora, olha o versículo 31.
Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os seus pés, sobre os pés deles, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com todos os homens de Coré e com todos os seus bens. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da comunidade. Você entendeu isso aqui? Ei, não ande com gente errada, não seja participante direta nem diretamente do pecado de outros, porque quando chegar a hora do juízo, quem estiver junto, sobra, amigo. Vou falar agora no banhanete sem entender. Vai dançar bonitinho. Ó, cai fora. Fuja. Se aparte do meio deles. Corra, amigo. Fuja. Fuja. É por isso que a palavra diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que fala de alianças. Só concorda com o erro do outro. E até faz aliança. Porque que sociedade... É 2 Coríntios capítulo 6, 14 ao 15, gente. Perdão. Na versão RC. Porque que sociedade tem a justiça com injustiça? Ei, se você decidiu fazer o que é certo... Eu estou batendo nisso 20 vezes aqui. Eu tenho que entrar no seu coração. Se você tomou a decisão de fazer o que é certo, porque isso agrada a Deus... Ei, que sociedade tem a justiça, o que é certo, com aquilo que não é certo? Que comunhão tem as trevas com a luz? E que concórdia há entre Cristo e o diabo, Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? É por isso que o texto diz assim: não vos associeis, não vos comuniqueis, sabe? Não sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas. Agora quer ver uma coisa? Agora, veja o que é que acontece na vida daqueles. Olha, agora pega aqui agora, tá? Eu te mostrei o que acontece na vida daqueles que se associa, sobra junto, sabe? Quando vem a justiça, a ira de Deus, quem está fazendo parte daquele coloio? Eu gostei desse nome aqui, coloio. Nome horrível, eu sei que parece, é esse aqui, né? Coloio, né? Daquele coloio, daquela coisa errada lá, vai sobrar. Misericórdia, gente, vem umas palavras aqui. É coloio mesmo o nome? Gente. Pronto, aí tá bom. Agora escuta uma coisa, gente. Agora escute. Pastor, oi. E se eu decido, escute, e se eu decidir fazer o que é certo, isso pode ter algumas consequências para mim, pastor. Se eu decidir fazer o que é certo, olha, vai ter algumas retaliações contra a minha vida. Possa ser que eu não fique, bem visto na fita. Possa ser que eu não fique bem visto lá na empresa, lá na escola. Possa ser que eu vá perder alguns amigos. Pastor, como é que é isso, pastor? Me explica isso aqui agora. Agora tu vai ver aqui agora, a melhor parte da mensagem agora. Pega aqui agora. Você chegou agora na cereja do bolo, como diz o baiano. Escuta aqui agora, presta atenção, A Bíblia conta a história de 3 jovens. O nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto dessa história. Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor construiu uma estátua bem grande e fez um edito na província e disse assim, todo mundo, quando ouviu o som da trombeta, é Daniel 3, versículo 5, filho. Quando ouviu o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, vos prostrareis
e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. É mesmo? Aham, é. Está Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens de Deus, que eram amigos de Daniel, que lá atrás, a Bíblia diz que eles se juntaram. Daniel 1:8, bota aí na tela rapidinho. E a Bíblia diz que eles decidiram firmemente não se contaminar, não se vender, não se prostrar, não negociar os seus valores. Ah, amigão, os 3 caras bons, a gente aqui não vai fazer parte desse negócio. Nós não seremos cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Eu não vou aprovar o que Deus reprova. Agora veja o que vai acontecer. Escuta, aperta o cinto aí agora, tá? Aperta o cinto. Aí o rei continua dizendo assim, olha, qualquer que não se prostrar, aí vem até ameaça agora, tá, gente? Nós ficamos sérios aqui. Qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Pronto, acabou. Aí tocou música, aí daqui a pouco, todo mundo. Eu queria aqui 3, vem cá, pastor Valdeir, vem cá, Arthur, vem cá, pastor Rodolfo, vem cá, vocês 3 aqui, vem cá rapidinho, vem cá, vocês 3 aqui, vem cá. Vocês 3 aqui, é Sadraque, Mesaque e Abednego, vem cá, vocês 3, vem cá. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3, fica os 3 aqui. De frente para mim, pronto, de frente, assim, isso, pronto. Aí pronto, E os 3 estão sabendo. E os 3 agora não fizeram um acordo do erro, não. Agora os 3 concordaram, sabe o quê? Olha, a gente não vai se dobrar. Custe o que custar, a gente não negocia os nossos valores. Ô Abednego, e se ele jogar a gente na fornalha de fogo? Rapaz, fica firme, rapaz. Fica firme. Tu não conhece Deus, não é? Tu não sabe o que Deus é capaz de fazer, não? Eu acredito que rolou uma conversa assim, né? Nos bastidores lá. Porque sempre tem um mais desanimado, não é? Sempre tem um mais desanimado. Sou você, né, pastor? Sou você, né? Sou você aqui, né? Aí sempre tem um mais desanimado. Aí o Mesaque fala assim, ó, Abednego, olha, segura firme. Aí Sadraque, olha, é isso mesmo, Sadraque. O Mesaque está certo, rapaz. Não se curva não, rapaz, que nada. A gente vai fazer o que é certo. Olha, a gente não vai, sabe, aprovar o que Deus reprova. Pelo contrário, eu vou condenar, eu vou repudiar o que Deus reprova. E acabou. Está feito. Os 3 pegou a mão, fechou a mão, tá feito. Pronto. Beleza. Eles estavam no meio da multidão. Quando tocou o negócio, amigo, a multidão inteira, é assim, ó. De andar estátua. E os 3 de pé. Imagina a cena, a multidão inteira curvada. A multidão inteira fazendo o que é errado. E os 3 disseram, a gente continua de pé. A gente não vai se curvar, não. Aí, é de gente assim que o Brasil precisa. É de gente assim que o Evangelho de Jesus precisa. É gente assim que vai honrar o nome de Jesus. Ei. E a Bíblia diz, aos que me honram, honrarei. Escuta, a palavra garante isso. Se você honrar a Deus, Deus também vai te honrar. Agora escute, você honra a Deus quando você faz aquilo que Ele aprova. E você desonra a Deus quando você faz aquilo que Ele reprova. Questão de decisão, meu filho. Agora escute, os 3 estão de pé, Daqui a pouco vem os cabuetes. Ô gente, hoje eu estou demais, né? Mas palavras não tem nada a ver. Me ajuda aí, Jesus, acho que é fome. Ô meu amor, você não me deu meu café da noite hoje? Eu estou aqui em jejum forçado. Sabe aquele dia que você faz um jejum forçado, que você não queria jejuar, está jejuando porque não comeu? Eu estou assim. Foi minha mulher que esqueceu de trazer meu café hoje.
Mas minha senhora te ama, viu, amor? Agora escuta aqui, escute. Olha o que acontece. Aí vieram os três. Ô rei, versículo número 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, um tal de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Versículo 12, filho, capítulo 3. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha os caras inflamando o negócio. Esses caras não fizeram caso de ti. Olha, as teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí vem os três andando no palácio. Vem cá, os três. Tá os três. Rapaz, eu acredito que nessa hora as pernas de Abidnego começaram a tremer. Rapaz, eu falei pra tu, velho. Eu falei pra tu que esse negócio ia dar ruim, velho. Rapaz. Aí, mas, rapaz, fica firme, rapaz. Rapaz, é isso mesmo. Vai dar certo, rapaz. Pelo amor de Deus, vai dar certo. Confia em Deus, rapaz. Confia, rapaz. Confia. Aí tá as pernas de Abidnego tremendo. Vambora. Vem, amigo. Vem. Aí tá aqui andando. Vem atrás de mim. Vem. Chega no palácio. Aí quando chega no palácio, aí o rei pergunta assim: é de propósito, versículo 14, bota aí, filho. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses? É de propósito que estão fazendo isso? Agora escuta uma coisa. Eu vou dar para vocês mais uma chance. Eu quero ver se vocês é bonzão mesmo assim. Vocês gostam de fazer o que é certinho, né? Vocês dão certinho na coisa, né? Certo. Então tá bom. Quando ouvis a trombeta, sabe? E tocar o Deus sinal lá, isto será melhor para vocês. Olha para Nabucodonosor. Olha, vai ser melhor para vocês três aí, viu? Vai ser, escute. Vai ser melhor para você, rapaz. É melhor que você faça o errado, porque vai ser melhor para vocês. Tu já ouviu isso alguma vez na sua vida? Rapaz, faça o errado que vai ser melhor para vocês. Agora escute. Se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E agora olha para Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pois bem, rei, não necessitamos te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí o rei, como é que é? Então quer dizer que vocês são durão, né? Então quer dizer que vocês são durão. Tá bom. Manda aquecer aí 7 vezes mais a fornalha. Está aqui escrito. Ordenou que a fornalha, versículo 19, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou que os homens mais fortes que estavam no seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, com suas túnicas, com seus turbantes, com suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo. Imagina a cena. Um cara de gente, amarra um, amarra o outro, e amarra o outro. Eu acredito nessa hora, a fé de Abidnego está lá em cima já. Rapaz, eu estou junto. Eu sei que o meu Deus pode me livrar. Eu decidi honrar o meu Deus. E se não me livrar, eu vou para a fornalha. Mas eu vou para a fornalha honrando a Deus. Se for para ser demitido, eu sou demitido, mas eu saio daqui dessa empresa honrando a Deus. Eu saio de cabeça erguida. Se for para perder de ano, porque eu não pesquei na prova, eu perdo de ano, mas eu saio daqui de cabeça erguida. Escuta.
meu Deus, eu queria terminar 21h15. Vai passar um tempinho de novo. Eu fui fazer essa dramatização aqui, atrasou tudo aqui. Mas foi bom que vocês entendem mais, não é? Entende mais. Escute. A Bíblia diz que porque a palavra do rei era urgente e a fornalha está sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina. Ele está todo amarrado, então juntam os 4, 5. Deixa no chão, meu filho. Irmão, o pregador faz qualquer coisa para a igreja entender o negócio. Então está aqui os três amarrados. Está aqui, alguém pega as cordas aqui. Pega as cordas, outro aqui. Vai lá levar o Sadraque, o outro pegando aqui. Vai levando. Ele está fornalha. Como foi lançar, meu amigo. Está tão quente que quem lançou morreu. Acho que você já começou a entender aqui alguma coisa. Quem lançou Sadraque, Mesaque, Abednego? Eu queria pegar o Valdeir, que é mais levinho aqui, mas dá um trabalho pegar aqui. Mas o problema é que eu não queria que ninguém morresse hoje aqui, não. Pronto. Aí, Nestor, vem cá. Você já está dentro da fornalha já. Vem cá, dá a mão. Os três estão dentro da fornalha, escute. Aí vem, passa para cá agora. Daqui para cá, fornalha, pronto. Agora já estão dentro da fornalha, gente. Escute. Os três homens que lançou os três na fornalha já morreu, de cara logo. Ei, qualquer um que ousar se levantar contra a tua vida, porque você decidiu honrar a Deus, ei, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: sim, é verdade, ó rei. Aí o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos dentro da fornalha, passeando no meio do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante, oh glória! Agora tem um quarto homem andando no meio da fornalha. E Abednego diz assim: rapaz, vale a pena ser fiel a Deus. E Mesaque dizendo: eu não te falei que vale a pena ser fiel a Deus? Rapaz, tu tá vendo? E os três na fornalha, você diz: rapaz, eu estou sentindo uma coisa boa nessa fornalha, rapaz. Eles não estavam vendo, mas Jesus está com ele na fornalha, passeando na fornalha, andando na fornalha. Escute uma coisa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se você decidir honrar a Deus. Fique de pé, por favor, queridos. Fique de pé, por favor. Aleluia. 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 Sacode pelo menos 3 irmãos de frente e diz assim: vale a pena ser fiel a Deus. Fala aí. Olha pelo menos 3 irmãos de frente e diz assim: vale a pena ser fiel a Deus, meu filho. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Agora escuta uma coisa. A Bíblia diz que Nabucodonosor
chegou à porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu vejo que vocês são servos do Deus Altíssimo. Sai, vem. Sabe o que é isso? Toda prova tem data e hora para acabar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. É só você perseverar num relacionamento de fidelidade a Deus. Agora escute, a Bíblia diz assim: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou aos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, não quiseram fazer o que é errado, preferiram entregar os seus corpos e a servir e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, as suas casas serão feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Agora escuta, aqui eu termino. Escute. Olha o último versículo. Olha o último versículo. É isso que acontece na vida de todos que decidem fazer o que é certo, apesar de qualquer tipo de retaliação ou consequência, porque decidiu honrar a Deus. Agora escute. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Ei, se prepare, meu irmão, porque você vai prosperar de uma forma sobrenatural. O fogo da provação não veio para te destruir. O fogo da provação veio para que o nome do seu Deus seja honrado, glorificado através de você. Mas você sai daqui nessa noite com a forte determinação: eu vou honrar o meu Deus, reprovando o que Ele detesta. Eu vou reprovar o que Ele odeia. Eu não serei cúmplice daquilo que meu Deus reprova. A partir de hoje eu vou me posicionar. Eu não vou me vender. Eu não vou me curvar, custe o que custar. Eu vou até as últimas consequências para honrar o nome daquele que pode me livrar. Eu vou honrar o nome daquele que pode me prosperar. Eu vou honrar o nome daquele que me salvou, daquele que teve misericórdia de mim quando eu estava errado. Eu vou honrar o nome dele. Só você que vai honrar o nome dele. Levante as suas duas mãos para o céu, por favor, e faça uma oração sincera a Deus aí agora. Faça uma oração sincera a Deus aí agora. Deus, eu saio daqui nessa noite com a forte determinação no meu coração, que a partir de hoje, Senhor, eu não vou negociar valores, eu não vou negociar princípios, eu vou honrar a tua palavra, Senhor. A tua palavra estará acima de todos e acima de qualquer coisa na minha vida, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor aprova, e eu vou condenar, repudiar, sim, eu vou rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Eu quero que você ore aí agora um pouquinho, e eu ministro a tua vida graça, graça, graça. Recebam graça, recebam graça, recebam graça. Você não vai titubear quando estiver sendo pressionado. Você não vai retroceder quando a pressão chegar. O Espírito Santo te concede graça, te concede graça, te concede graça, te concede graça. Uma força capacitadora.
Receba esse toque do Senhor agora. Receba esse toque agora em nome de Jesus. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Porque tu estás nesse lugar. Escuta, irmão. Eu peço desculpas a vocês porque eu estourei 7 minutos no tempo aqui, tá? Meu tempo é 21:15. Eu passei 7 minutos. Mas eu precisava fazer essa dramatização final aqui para você entender bem essa palavra. Mas eu quero terminar essa noite aqui perguntando se há entre nós alguém que deseja fazer uma aliança com Deus que pode te livrar. Você tomou já a decisão de fazer uma aliança com Deus que pode te salvar. Você faz uma aliança hoje com Deus que pode tirar você do fogo da provação. Você faz uma aliança hoje com Deus que pode perdoar os teus pecados. Você faz uma aliança hoje com Deus que pode livrar você dessa perseguição maligna que está sobre a tua vida. Eu quero que você abra hoje seu coração e venha para Jesus, que eu vou orar por você. Aquele que se manifestou na fornalha, o quarto homem da fornalha, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, está aqui nessa noite. E se você fizer uma aliança com Ele, Ele entra na tua causa também. Ele entra na tua vida também. Ele muda a sua história também. Aonde está? Há entre nós alguém que deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Eu não posso demorar porque realmente meu tempo já estourou demais, gente. Eu quero ter esse compromisso com você, não terminar o culto tarde. Há entre nós alguém nessa noite? Dá um sinal que eu espero que você chegue aqui no altar. Pastor, sou eu. Eu quero hoje Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje eu vou dizer não a tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus. Eu vou dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus. A partir de hoje eu tomo uma decisão de honrar a Deus. A partir de hoje eu tomo uma decisão de honrar a Deus. Há entre nós alguém? Amém? Eu preciso concluir. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor conduza esta igreja em vitórias. Conduza esta igreja em vitórias, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Continua dando-nos graça, Senhor. Que a Tua bondade e misericórdia nos alcance todo dia. Que a Tua bondade e misericórdia alcance a igreja todos os dias, Pai. Em o nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor hoje ministrou ao nosso coração como deve ser o nosso procedimento, meu Pai. Obrigado porque eu sei que a partir de hoje o Senhor está levantando não apenas 3, mas uma multidão de pessoas que não vão se corromper, pessoas que não vão negociar os teus valores e princípios. Em um nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Eu quero que você volte para casa debaixo dessa graça, em nome de Jesus. E antes de ir para casa, dá um abraço dessa pessoa que está perto de você e diz assim: vale a pena ser fiel a Deus. Nunca esqueça isso.